Hoje em dia, o futebol é protagonizado por grandes clubes e SAFs milionárias. Equipes como o Flamengo, Palmeiras e novos ricos como o Botafogo e o Bahia cada vez mais dominam o futebol brasileiro. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo no passado em que times com um pouco de organização e muito talento individual conseguiam grandes campanhas no futebol nacional. Entre eles, um pequeno time paulista surpreendeu não só o Brasil, como também toda a América do Sul. Eu sou o Neto e você está no Tradições FC. E hoje eu vou te falar sobre o São Caetano, o pequeno gigante do Brasil. São Caetano do Sul é uma cidade paulista de mais de 170 mil habitantes. Porém, por ficar no ABC, nos arredores da capital São Paulo, esta cidade nunca teve um futebol de destaque, já que a capital monopoliza as forças do futebol por lá. Porém, décadas atrás, São Caetano teve até alguns clubes de certa relevância, como por exemplo o São Caetano Esporte Clube nos anos 30, ou a Associação Atlética São Bento, já na década de 50. Por lá também teve o Saad Esporte Clube, por volta da década de 80. Aliás, foi com o enfraquecimento desta última equipe que algumas pessoas influentes da cidade decidiram reerguer o futebol local. Por isso, eles assumiram um time amador local, chamado Sociedade Esportiva e Recreativa União Jabaquara. Assim, em 4 de dezembro de 1989, nascia a Associação Desportiva São Caetano. Apenas 3 meses depois, em março de 1990, o clube estreou na 3ª Divisão Paulista, naquela época o último escalão estadual. Já na primeira participação, o azulão conseguiu se estabelecer, e já no ano seguinte, em 91, o São Caetano simplesmente foi campeão do torneio, conquistando seu primeiro troféu com apenas um ano de existência. O sucesso imediato atraiu empresários da cidade, que resolveram investir no clube, fomentando seu crescimento. Pois bem, 2 anos se passaram e em 1993 o São Caetano finalmente chegou à 1ª Divisão Paulista. Em apenas 4 anos, o clube chegou à elite de São Paulo. Apesar de toda a empolgação, todo mundo sabe que o Paulistão não é fácil e o azulão não aguentou o alto nível da competição. No mesmo ano, retornou para a Série A2. Entre os anos de 1994 e 1997, a equipe do ABC viveu 4 temporadas mais discretas. Quando finalmente chegou 1998, o São Caetano, que agora estava na 3ª Divisão Estadual, fez uma belíssima campanha e conquistou o bicampeonato da Série A3. Este título lhe deu o direito de participar de sua primeira competição nacional, o Brasileirão da Série C. O São Caetano chegou com tudo. Entre os 66 times que participaram do torneio, ele se destacou bastante. Foram 5 fases superadas. E por fim, em um quadrangular decisivo, os paulistas ficaram com um vice-campeonato nacional e também com uma vaga na 2ª Divisão Brasileira. 1999 foi a sua estreia na Série B, e o clube estreante simplesmente liderou os 21 jogos da primeira fase. Porém, sua boa campanha acabou na 2ª fase, após uma eliminação para o Forte Santa Cruz. Bem, se em 1999 por pouco o São Caetano não chegou à elite, então na Série B de 2000 ele seria um dos grandes favoritos ao acesso. Isso é claro, se naquele ano tivesse ocorrido a Série B. Acontece que em 2000 rolou uma treta pesada entre o Gama do DF e a Confederação Brasileira de Futebol. Tudo isso por causa de uma bagunça que aconteceu no Brasileirão anterior. Depois de uma punição da FIFA contra o Gama e uma baderna por parte da CBF, a instituição não conseguiu organizar o Brasileiro daquele ano. Por isso ficou a cargo do Clube dos 13 assumir a organização do futebol em 2000. Esse tal de Clube dos 13 era uma associação que reunia os maiores times do país na época. Pois bem, eles resolveram criar a Copa João Avelange. Com divisões bem diferentes, este torneio reuniu 116 times das então 3 divisões nacionais que existiam. Eles eram separados por 4 módulos denominados com cores.
clubes. Alheio a tudo isso, o São Caetano ficou no módulo amarelo. E assim como nos últimos anos, a sua campanha foi surpreendente. Ainda na primeira fase de pontos corridos, eles foram líderes do grupo A. E depois, em outras 3 fases eliminatórias, conseguiram chegar até a decisão do módulo contra o Paraná. O azulão acabou perdendo o título no placar agregado, mas o vice-campeonato do módulo amarelo foi o suficiente para colocar os paulistas na fase final geral. Essa tal fase final geral reunia os 16 melhores clubes dos 4 módulos anteriores, começando em eliminatórias a partir das oitavas de final. Nesta fase, o São Caetano passou pelo Fluminense. Nas quartas de final, eles venceram o Palmeiras e na semifinal derrotaram o Grêmio de Porto Alegre. Ao derrotar gigantes do país, o São Caetano chegou à grande decisão, onde o adversário pelo título brasileiro seria o Vasco da Gama. Mas não deu para os paulistas. O placar agregado ficou em 4-2 para o Cruz Maltino. Mesmo com a derrota, o São Caetano surpreendeu o Brasil. Em sua primeira participação no Brasileirão contra os times grandes, eles já ficaram com o vice-campeonato brasileiro. O vice de 2000 deu ao clube o direito de ser um dos 4 brasileiros na Libertadores do ano seguinte. No torneio continental, seu grupo foi o número 7, e ao seu lado estavam Olmedo do Equador, Defensor Sporting do Uruguai e Cruz Azul do México. O azulão se classificou na segunda posição, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na fase oitavas de final, seu adversário foi o também brasileiro Palmeiras. E depois de um placar agregado de 1-1, o time do ABC caiu apenas nas penalidades. Depois de uma primeira campanha honrosa na Libertadores, pelo Brasileirão de 2001, a equipe surpreendeu mais uma vez. A Série A daquele ano contou com 28 clubes. A primeira fase era de grupos e pontos corridos, e depois viria a fase eliminatória a partir das quartas de final. Pois então, nos 27 jogos dos pontos corridos, o azulão terminou como líder da competição, somando 18 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nas quartas de finais, eles passaram pelo Bahia. Na fase semifinal, foi a vez de eliminar o Atlético Mineiro. E mais uma vez, o clube chegou à grande decisão do Brasileiro, onde agora o adversário era o Atlético Paranaense. Então, qualquer um dos dois que ganhasse seria um título inédito. Porém, após 2 jogos, o Furacão levou a melhor, levantando seu primeiro troféu nacional. Apesar de ser mais um vice em 2 anos consecutivos, lembre-se que o São Caetano tinha disputado apenas 2 brasileiros, e nas 2 oportunidades eles chegaram à final. Se 2001 foi um ano muito bom, 2002 foi o verdadeiro auge do clube. Naquela temporada, os principais times de São Paulo não disputaram o Paulistão. Eles resolveram priorizar o antigo torneio Rio-São Paulo, que estava em sua última edição. Assim como os grandes, o São Caetano também focou no regional, e sua campanha foi muito boa. Em meio a 16 clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, o azulão ficou entre os 4 melhores. Muito bem, pela frente o time ainda tinha uma Libertadores e uma Série A para disputar. Começando no torneio continental, desta vez o seu grupo foi o número 1, e ao seu lado estavam o Cobreloa do Chile, o Cerro Porteño do Paraguai e o Alianza Lima do Peru. Os brasileiros avançaram na primeira posição, somando 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Nas oitavas de final, o azulão passou pela Universidade Católica do Chile. Já nas quartas, eles superaram o Peñarol do Uruguai. Na fase semifinal, foi a vez de eliminar o Grande América do México. Com isso, em apenas 2 participações, o São Caetano conseguiu o feito de chegar à decisão da Libertadores. O adversário da decisão foi o Olímpia do Paraguai, e o São Caetano começou muito bem, vencendo os paraguaios dentro da casa deles por 1-0. Então bastava no jogo da volta no Brasil segurar o placar, que o azulão seria campeão da América. Porém, no jogo da volta no Pacaembu, a falta de experiência parece ter pesado, e o Olímpia venceu em São Paulo por 2-1. E infelizmente, na disputa de pênaltis, os paraguaios ficaram com o título, vencendo por 4-2. Foi por pouco, por bem pouco, que o São Caetano não se tornou campeão continental antes de muito time grande no Brasil.
Apesar de tudo, o clube ainda tinha o Brasileirão pela frente, mas desta vez a campanha foi um pouco mais modesta. É claro, se considerarmos o que o São Caetano estava fazendo nos últimos anos. Na primeira fase da Série A, os paulistas se classificaram na segunda posição, porém eles caíram logo nas quartas de finais diante do Fluminense. Em 2003, diferente das últimas temporadas, o Azulão fez um ano mais discreto. Pelo Campeonato Paulista, por exemplo, eles caíram ainda nas quartas de finais para o Palmeiras. Fora do Brasil, desta vez a sua competição foi a Copa Sul-Americana, e o clube foi eliminado pelo Santos ainda na fase oitavas de final. A exceção foi o Brasileirão da Série A, que naquele ano foi o primeiro da era de pontos corridos. Neste torneio, o São Caetano foi muito bem, terminando na quarta posição e somando 74 pontos. Por sinal, este quarto lugar garantiu aos paulistas a sua terceira participação na Libertadores. Enfim, 2004 chegou como o último grande momento do São Caetano. Para começar, depois de tantos vices, finalmente veio um título, o do Paulistão 2004. Naquela época, o clube era treinado pelo Muricy Ramalho, e no caminho do seu inédito título estadual, eles derrotaram o São Paulo nas quartas de final, despacharam o Santos na semifinal e na decisão derrotaram o Paulista de Jundiaí. Já pela Copa Libertadores, agora o São Caetano era conhecido de todo o continente. Na fase de grupos, eles ficaram na segunda posição, e por isso precisou disputar uma repescagem contra o Independente da Argentina. Após passar pelos argentinos, nas oitavas de finais eles passaram pelo América do México. A campanha do Azulão parou nas quartas de finais, quando caíram para a equipe do Boca Juniors. Por fim, pela Série A, foi justamente no Brasileirão de 2004 que começou o fim do São Caetano. O Azulão fazia uma ótima campanha, sempre brigando na parte de cima da tabela, em busca de mais uma vaga na Libertadores e quem sabe até do título brasileiro. Porém, no dia 27 de outubro de 2004, durante uma partida contra o São Paulo no estádio do Morumbi, válida pela 38ª rodada do campeonato, o zagueiro Serginho passou mal em campo. Infelizmente, o atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória e alguns minutos depois, já no hospital, Serginho não resistiu. Além do mais importante, que foi a perca de um ser humano e também do sofrimento de seus familiares, esta tragédia também trouxe consequências ao desempenho do São Caetano. Ali começava o fim do Azulão. A equipe foi punida pelo STJD com a perca de 24 pontos, o equivalente a 8 vitórias. Estes 24 pontos tiraram o Azulão da disputa pelo título e de uma vaga na Libertadores. E a partir daí foi só ladeira abaixo. Para o torneio continental, o São Caetano nunca mais voltou. Além disso, eles perderam muito apoio financeiro de empresas de sua cidade. E já pelo Brasileirão seguinte, em 2005, os resultados foram bem diferentes. O antes forte clube do ABC fez uma péssima campanha, terminando na 17ª posição, a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Se 2005 foi por pouco, em 2006 não teve escapatória. Após o início do século dos sonhos, o São Caetano foi rebaixado da Série A e, para piorar, foi na vice-lanterna do campeonato. Desde então, lá se vão 2 décadas em que o clube nunca mais voltou à elite brasileira. O São Caetano ainda conseguiu lutar e se manter na Série B por 7 temporadas, até que finalmente em 2013 sofreu mais uma queda. 11 anos depois, o Azulão estava de volta à Série C. Mas se você acha que não tem como piorar, eu te digo que tem sim, senhor. Na terceira divisão de 2014, o clube sofreu mais um rebaixamento, agora para a recém-criada Série D. Foram 3 quedas em apenas 2 anos. Sim, foram 3 quedas. Isso porque no Paulistão de 2013 o clube também foi rebaixado. No ano seguinte, em 2015, na disputa da 4ª divisão, o Azulão ficou pelo caminho, eliminado nas quartas de finais para o Botafogo de São Paulo. E por isso, pela primeira vez em 18 anos, em 2016 o São Caetano ficou sem divisão nacional. Hoje em dia o clube agoniza e vive de pequenos lampejos no futebol. Lampejos como os títulos da 2ª divisão estadual de 2017 e 2020. Outros 2 raros momentos foram as participações na elite paulista de
2019 e 2021. Mas de forma geral, o São Caetano vive uma crise absurda. Em meio a dívidas milionárias, disputas judiciais e até escândalos de corrupção, hoje o Azulão está apenas na 4ª divisão estadual, somando 8 rebaixamentos desde 2006. O clube, 2 vezes vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores de 2002, hoje está longe de seus tempos áureos. Salve pessoal, vocês conheciam esta história do São Caetano? Sabiam sobre a ascensão meteórica do clube e também de quase o seu desaparecimento atualmente? Bem, se você tem algo a agregar sobre o Azulão, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e dá um hype aí pra gente. Um grande abraço e até a próxima!